Questão 14, mais geometria. Quadrilátero ABCD inscrito numa circunferência de raio R. Vamos fazer aqui. Tá aqui o quadrilátero ABCD inscrito na circunferência de raio R. Nossa, por que eu fiz o quadrilátero assim tão estranho, né? Olha só. Quadrilátero inscrito. Quadrilátero inscrito. Qual é a propriedade que tem o quadrilátero inscrito? Ah, você tem que saber essa propriedade porque ela cai em prova, tá? Um quadrilátero pode ter qualquer ângulo? Sim, a princípio sim. Você pode fazer um quadrilátero com quaisquer ângulos aqui que você quiser. Um mais assim, um mais assim. Agora, ele para ser inscritível, ele só pode ser inscrito quando você tem ângulos opostos suplementares. O que é isso? Ângulos opostos suplementares? É porque esse ângulo aqui vale a metade desse arco, não é? Como é que se chama isso? Ângulo inscrito. Quando você tem uma circunferência e alguém inscrito dessa forma, por exemplo, tá? Esse ângulo aqui, ele está enxergando não seria uma maneira muito precisa de falar. Ele está enxergando esse arco aqui, tá? Ou seja, os lados dele, se você prolongar até encontrar, claro, os vértices, você vai ter esse arco aqui. E esse outro ângulo, ele está enxergando esse outro arco todo aqui. Então, olha só, a soma desses arcos dá 360 graus. Poxa, se a soma desses arcos é 360 graus, então a soma desses ângulos é quanto? Aí você tem que lembrar que o ângulo inscrito vale a metade do arco, tá? Então esse ângulo vale a metade do arco azul e esse outro ângulo vale a metade do arco verde. Quando você somar os dois, você vai ter a metade do azul mais verde, ou seja, a metade de 360, que dá 180. Então, isso se chama suplementares, né? Quando dois ângulos têm uma soma igual a 180, a gente fala que eles são ângulos suplementares. Ou seja, se ele falou que esse ângulo A é quanto? 150 graus? Aqui, 150. Isso significa que esse outro ângulo aqui, o ângulo oposto a ele, que é o C, vai valer quanto? 30 graus. Porque a soma tem que dar 180, claro, porque o quadrilátero é inscritível, ele não é um quadrilátero qualquer, tá? E os outros dois ângulos? Bom, os outros dois ângulos também são suplementares, tá? A soma deles também dá 180, só que tem uma informação a mais. Ele falou que eles são congruentes, ou seja, os ângulos B e D são iguais. Ah, eles são iguais, é? Bom, se eles são iguais e eles também são suplementares, então cada um vale 90 graus, é o único jeito. Aqui é 90 graus e aqui é 90 graus, tá? Olha só que interessante, 90 graus e 90 graus. Então, o que o problema está pedindo aqui? Ele está pedindo a razão entre a medida da soma das suas diagonais. Então, a primeira coisa, você tem que descobrir essa soma das suas diagonais. AC mais BD. Tem que descobrir quanto é que vale isso. AC mais BD. Para continuar resolvendo o problema. A primeira coisa, quanto é que vale a soma dessas duas diagonais? O AC, olha só, o AC é o diâmetro do círculo. Claro, porque aqui não é 90 graus. Então, se aqui é 90 graus, ele é o ângulo de 90, o arco correspondente, a metade dele dá 90 graus. Então, esse arco todo só pode valer 180 graus. Então, se ele vale 180 graus, quer dizer que isso aqui é um diâmetro. Então, o AC é o diâmetro do círculo, que vale 2R. O raio vale R, 2R. Agora, eu também tenho que achar o BD. O BD tá fácil de achar, sabe por quê? Porque o BD é uma corda que está correspondendo aqui um arco que tem um ângulo inscrito de 30 graus. Se o ângulo inscrito é 30 graus, quer dizer que esse arco é um arco de 60 graus.
Se ele é um arco de 60 graus, quem é esse camarada aqui? É o raio. Porque isso aqui é uma propriedade também do círculo, né? Quando você pega um círculo, pega um arco de 60 graus, se o arco vale 60 graus, quer dizer que o ângulo central é 60 graus. Então, já que isso aqui é igual a raio e raio, né? E ali é 60 graus, quer dizer que esse triângulo aqui é equilátero, ou seja, raio, raio, raio. Ou seja, a corda correspondente a um arco de 60 graus, ela vale o mesmo que o raio. Então esse BD aqui é o próprio raio. Que bacana, hein? Problema bem interessante, não tem muita conta, mas você tem que usar muitas propriedades geométricas para poder resolver. Esse AC mais BD é 2R mais R, ou seja, ele vale 3R. Agora, o que o problema está querendo? Ele quer saber a razão entre esta medida, que eu já descobri quanto é que vale 2R, e o comprimento da circunferência que o inscreve, ou seja, que inscreve o quadrilátero. Quem é o comprimento da circunferência? É isso aqui, ó, que vale 2πr. Então, essa tal razão que o problema está falando é 3R dividido por 2πr. 3R dividido por 2πr. Quanto é que vai dar isso? Simplificar R por R, isso aqui vai dar 3 sobre 2π. Essa é a razão que o problema está pedindo. Olha aqui, ó, 3 sobre 2π, resposta correta, letra B de bravo.